vocês. Hoje a gente vai falar de um tema que é o sono do bebê, o sono da criança. Então, esse também é um tema aí super pedido no canal e nós vamos falar um pouquinho de como fazer o bebê ou o filho, né, dormir, ou a criança dormir. Não sei que idade está aí, se você está na fase do bebê, se você ainda é mamãe e está aí já ouvindo já. Se você já tem filhos maiores, um pouquinho maiores como o meu, os meus, na verdade. Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o sono. Gente, que mãe que não passou pela dificuldade, né, por esse, entre aspas, probleminha que é o sono. A criança não dorme bem, a criança não quer dormir no horário que vocês propõem para ela, a criança não consegue dormir uma noite tranquila, é muito agitada, ou vocês querem que a criança durma durante o dia, a criança não dorme, só quer dormir no horário que ela quer, né? Um dos questionamentos que as mamães se fazem aí diariamente com os seus pequenos. Gente, a fase que eu acho mais difícil de uma certa forma, mais complicada de colocar uma rotina na criança é o bebê. O bebê, na verdade, a gente não consegue colocar uma rotina, determinar um horário. A gente simplesmente faz com que o bebê, né, tenha ali um processo para o sono, e aí o próprio bebê vai adquirindo ali os horários que para ele é bom e adequado para estar dormindo. Só que nós temos que ajudá-lo nesse processo, que é indicá-lo o horário para que ele consiga ter uma noção entre dia e noite e saber como ele vai se adaptar nesse momento com relação ao sono. A criança não tem noção se é dia, se é noite. Se tá à noite, ela vai achar que para ela tá normal e pode ficar acordada. Se é dia, ela achar que é hora de dormir, vai dormir o dia todo e não vai entender. Então isso cabe a nós mostrar para a criança que ali, aquela parte do dia é a parte para ela ficar ativa, para ela poder brincar, para ela, né, descansar, e que realmente a parte para dormir, né, o horário de dormir é à noite. Não quer dizer que a gente não possa colocar o filho para dormir durante o dia. Deve, principalmente na fase de bebê, que a criança tem que dormir bastante. Então a gente tem que fazer isso também. Então essa parte aí, quando a criança é bebê, recém-nascida, ela já dorme gradualmente. Ela vai dormir porque o corpo está se adaptando ainda, né? O sono ainda não está regulado, então a criança vai dormir com mais facilidade. Porém, ela não vai ter um horário determinado. Óbvio que a preferência delas, né, é dormir mais durante o dia, e à noite elas acordam um pouco mais por causa da necessidade do contato com a mãe, porque não tá ouvindo sons, né, de ninguém. Então a criança fica, às vezes, se sente sozinha, ela quer ouvir ali o barulho do dia a dia e tudo. Então ela acaba ficando mais acordada à noite, que é o horário de dormir, que é o horário da mãe descansar, e ficando dormindo mais durante o dia. Mas a criança vai se programando aí ao longo dos meses que vão se passando. Então, por isso que é uma fase e ela vai passar, mas depois vem uma outra fase, que é a fase quando a criança já está ali com 7, 8, 9 meses, e depois ela passa para 1 ano, 2 anos, que ela já quer criar sua rotina, já tem sua rotina até, e aí ela determina ali seus horários, o horário que o corpo, né, mostra para ela que ela tá com sono, vem aquela vontade de dormir e a criança acaba dormindo. E às vezes aquele horário é um horário mais complicado para nós, então nós temos que nos adaptar. Na fase de bebê, gente, para as mães que têm dificuldade da criança dormir, a criança chora muito, a criança só quer ficar no colo, a criança não quer dormir de jeito nenhum, o ideal é que vocês comecem logo cedo a acostumar com o cantinho. Então vai ser aquele cantinho sempre. A criança vai dormir naquele determinado lugar, com o clima que ela já está acostumada. Se tá calor, né? Tenta ambientalizar, colocar um umidificador, alguma coisa que seja um ambiente agradável, porque criança com frio não dorme, criança com calor não vai dormir. Então a gente tem que fazer com que o ambiente se torne gostoso e agradável. E principalmente que ela sinta que aquele é o ninho dela, que aquele é o cantinho que ela vai dormir. Se todos os dias a gente mudar de lugar a criança, coloca numa cama, coloca no sofá, coloca numa cadeirinha, coloca no carrinho, depois volta pro berço, a criança não vai se identificar com o lugar onde ela vai estar preparada para dormir. Então esse é o ponto fundamental. Então é rotinar ali, colocar a criança no lugar onde vai ser aquele lugar que vai ser o lugar do sono.
Colocar um ambiente nem escuro e nem claro. A criança, ela não gosta do acostumando entre escuro e claro, então é interessante que o ambiente seja, né, um ambiente que esteja meia luz. Então, né, usar uma cortina que não seja aquela cortina corta-luz total, uma cortina que passe um pouquinho de claridade, mas que também não entre claridade demais. Então tem que ser um ambiente agradável para a criança, que não vai incomodar. Gente, questão de bichos, né, interativos. É super legal colocar esses brinquedinhos interativos na cama e tudo. Só que na hora do sono não é legal, porque a criança vai querer ficar vendo o que está acontecendo, os bichinhos, olhando para os bichinhos e querendo brincar com os bichinhos, tentando se interagir. E aí ela vai acabar tirando o foco do sono e querendo brincar. Então, nesse momento, o ideal é que, se tiver como vocês retirarem o brinquedinho para que ela consiga se adaptar àquele lugarzinho para ela, é interessante. E também, né, fazer com que o som daquele ambiente seja agradável. Porque se a criança ficar ouvindo a mãe falando, o pai conversando, o vizinho conversando e tudo mais, ela vai querer ficar atenta a tudo o que está acontecendo. Então, é interessante que vocês colocam um som. O som que a criança está acostumada, que vocês acostumaram aí durante a gestação. Eu tinha costume, né, de colocar música sempre perto da minha barriga, para que eles pudessem, né, ouvir as músicas, ouvir o som, e aí quando eles viessem ao mundo e ouvissem o som, eles entendessem: opa, estou na barriguinha da minha mãe, estou confortável, estou seguro. Então é interessante fazer isso também, a mesma rotina que vocês já tinham. Se vocês não fizeram isso durante a gestação, comecem a acostumar a criança com um som que vai agradar. Gente, o som que mais funciona para praticamente todos os bebês, é o som do útero. Então vocês podem baixar no YouTube essa música, ou vocês podem entrar em aplicativos que tem esses sons e aí colocar para o bebê escutar. Gente, é tiro e queda, é só vocês colocarem, é muito, muito bom. No início a criança vai ficar meio agitada até ela entrar ali, entrar no jogo, entrar na brincadeira, entrar naquela sensação de que, opa, eu tô aqui, tô segura, hoje eu entendo esse barulhinho, eu já escutei esse som. Então é interessante também vocês irem incorporando aí os sons, as músicas para a criança desde pequeno, porque isso vai ajudar muito no processo quando ela estiver maior também. Então, gente, outra coisa super, super importante é que vocês observem como seus filhos se comportam durante o dia. Desde bebê dá pra gente verificar, olha, parte da manhã ele é mais agitado, parte da tarde ele é mais sonolento, parte da noite ele fica mais agitado. Se vocês, né, tem mais tempo durante o dia, tente deixar o bebê mais acordado junto com vocês durante esse período que vocês têm mais tempo. No horário que vocês vão estar, né, tendo que fazer alguma coisa de casa, né, ou arrumando a casa, ou fazendo alguma coisa, ou trabalhando em casa também, aí vocês colocam a criança para dormir, criam essa rotina para ela. Só que vocês têm que também verificar também se a criança tem a disponibilidade para aquele horário, porque tem crianças que realmente não vão dormir na parte da manhã e tem crianças que não vão dormir na parte da tarde. Mas, gente, não deixa a criança ficar dormindo, né, bastante na parte da tarde, porque provavelmente, em grande parte, vai acontecer que ela não vai dormir à noite. Então, até umas 4 horas da tarde a criança dormir, tá ótimo. Depois das 5 horas, por exemplo, se a criança dormir de 5 até as 7 até as 8, por exemplo, já fica mais difícil para a criança estar dormindo depois. Ou então ela vai dormir e acordar várias vezes à noite. O ideal é que vocês consigam segurar aí o sono da criança até o horário que vocês vão deitar aí, pelas 9 horas ou 10 horas, se for um bebê, por exemplo. Porque sim, é tarde? Mas aí se a criança dormir mais tarde, ela vai dormir um pouco mais à noite, vocês vão poder descansar também. Algumas vezes falam assim, mas 10 horas eu já tô dormindo há muito tempo, 10 horas é muito tarde. Gente, pra gente que já tem filhos maiores, por exemplo, meu filho, 10 horas já é muito tarde pra ele, ele tem que acordar cedo, ele tem escola e tudo mais. Mas para os bebês, é interessante sim dormir mais tarde, porque ele vai ter um sono, mesmo a necessidade de dormir mais. Para os bebezinhos também, as mães aí amamentem os bebês mais tarde também, tentem segurar o máximo para dar a última mamada o mais tarde possível,
para que na hora que vocês dormirem, vocês consigam ter um sono mais prolongado, porque a criança vai demorar um pouco a sentir fome. Se vocês derem muito cedo a criança dormir, obviamente ela vai acordar depois de umas 3 horas, 4 horas, ela vai estar acordando de novo, ou até menos, porque tem crianças que acordam bastante. Meu filho acordava muito, minha filha já dormia melhor. Hoje em dia é o contrário, meu filho dorme muito, minha filha acorda ainda, é bem complicado. Ela acorda, então eu tô nesse processo aí tentando segurar, porque ela ainda acorda querendo mamar. Incrivelmente, com 1 ano e 4 meses, ela acorda pedindo dedeira de madrugada. E aí a gente tem que fazer o possível para tentar segurar. Às vezes a gente não consegue e a gente acaba dando. Mas eu tô nessa luta aí para tentar tirar essa mamadeira dela aí da madrugada, porque não pode, não é a idade certa, ela não deve mamar nesse horário, ela tem que ter um sono, né? E dormir bastante. Então eu tô nessa luta aí também, tentando aí, depois eu conto pra vocês como que foi e o que eu tô fazendo aí. Tô experimentando algumas coisas com ela pra ver se a gente consegue resolver esse impasse entre a mamadeira e ela e à noite. Mas o ideal é isso, gente, para vocês ficarem mais tranquilos durante a noite, mamar, dar a mamadeira ou peito mais tarde e também fazer com que a criança durma mais tarde. Quando a criança é maior, já é um outro processo. A criança, ela fica mais acordada durante o dia e ela dorme melhor à noite. Mas não são todas também, tem crianças que têm mais dificuldade de dormir à noite. Só que o ideal é que a criança faça bastante esporte, brinque bastante, canse bastante durante o dia para que o sono dela também seja agradável. Se ela é uma criança que não brinca, fica muito ligada às coisas que, né, tipo celular, televisão e tudo mais, que é o que meu filho adora e eu tenho que ficar controlando isso o tempo todo para que ele faça mais atividades, brinque mais. Essas crianças acabam querendo dormir mais tarde, o sono fica prejudicado e não dormem bem. Então, é super importante que a criança faça e tenha sua rotina diária, né, que seja ativa para que ela consiga dormir por um longo período. Quando a criança chegou a hora aí, 10 horas da noite, e a criança não quer dormir, é uma luta, né, gente? O que a gente faz? Várias vezes eu me perguntava, como que eu vou fazer com meu filho? Meu filho dá 10 horas, 11 horas, ele tá com o fogo todo e ele não quer dormir e eu já estou morta querendo dormir e ele não dorme. O bom do meu filho é que quando ele deita e dorme, ele dorme assim, dificilmente ele acorda, muito difícil. Pode chover, pode explodir tudo que ele não acorda, ele é muito difícil de acordar. Mas é difícil de dormir, de entrar no processo do sono. Então, a primeira coisa é afastar ele de todas as coisas que ele gosta e que chame a atenção dele. Se é celular, se é televisão, se é brinquedo, se é o que for, é afastar aquele momento, por aquele momento, né, no horário que vocês escolheram aí para ele estar dormindo, de perto dele, porque ele vai querer ficar ligado a essas coisas. Colocar na cama, conversar bastante, contar uma história. Gente, é tiro e queda vocês sentarem, gente, eu sei que é cansativo, mas ajuda muito. Sentar, contar uma história, conversar um pouquinho sobre o dia a dia, conversar um pouquinho sobre as coisas que ele gosta, ele comentar com vocês. Também é interessante vocês colocarem uma luz também que seja, né, nem escura nem clara. A criança já entende o que é noite, o que é dia, o que é escuro, o que é claro. Mas tem crianças que ainda têm medo. Meu filho passou por um período que ele tinha medo do escuro. Agora ele já não tem mais. Se eu desligar, ele não vai se incomodar. Mas ele passou por uma fase em que ele se incomodava. Então, até que a criança se adapta, é interessante que vocês deixem ali para ele se sentir seguro. Porque senão ele não vai dormir. E sempre criar um amiguinho para ele, um ursinho, um boneco, qualquer coisa que ele goste, para sempre estar fazendo companhia com ele. Se a gente começar, né, a deitar com eles para eles poderem dormir, funciona. O problema é que pode ser que depois você não consiga sair, porque criança é incrivelmente esperta e inteligente. Eles colocam a mão para sentir se você tá perto, se veem que você não tá, ele vai sair, vai querer levantar, vai querer te procurar. Então, não façam isso. Eu sei que é difícil deitar junto com eles para fazer dormir, mas não façam. Eles vão se acostumar com aquilo e eles vão ter a necessidade de, sempre que for dormir, ter a mãe ou o pai sempre do lado deles.
No processo de estar acostumando eles na cama deles, é interessante sim, porque você está direcionando ele de um lugar para o outro. Mas o processo do sono, se ele já está acostumado com a cama, que ele já dorme na cama dele ou dela, né? É interessante que vocês não façam isso para que ele não se acostume em ter vocês sempre na hora de dormir, porque às vezes vai ter outra pessoa, avó, avô, tio ou tia, com eles, e aí vai ser mais difícil para eles dormirem. Então, cria um amiguinho, um bichinho, né? Alguma coisa que eles gostem para estar dormindo com eles, para poder estar incentivando nesse sono. Comida, gente, o jantar das crianças. Nunca darem muito tarde para os menininhos, para as crianças maiores principalmente, porque a digestão vai ser mais lenta durante a noite e a barriguinha deles cheia, pesada, eles não vão ter um sono legal e podem até passar mal, porque isso acontece. Então é importante que vocês também deem, né, alimentação, que eu falo jantar, mais cedo e depois eles tomem só um suco, um leite, uma vitamina ou algo que seja mais leve para que eles consigam também dormir sem fome. Mas não dão para eles, gente, jantar mesmo, comida pesada à noite antes de dormir, porque do mesmo jeito que é ruim pra gente, é muito pior para eles. Então isso, jamais não façam isso, gente. Então tá sempre dando uma coisa leve. O chazinho super funciona também. Então se o seu filho tem dificuldade de estar dormindo, dá sempre um chazinho. Um chazinho de erva doce, um chazinho de camomila, qualquer um desses chazinhos mesmo que a gente toma aí para poder, né, relaxar, vocês podem estar dando. Tem criança que ainda não está acostumada, a mãe nunca deu, então vai ser difícil acostumar. Meu filho toma numa boa, porque eu já acostumei desde pequeno, desde pequenininho. Mas vocês aí também podem acostumar a criança a tomar, porque faz bem, é gostoso, é agradável e realmente funciona para que entre no estado de relaxamento. Então é muito legal e muito interessante. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis fazer um videozinho com um tema bem rápido, para que também não fique muito prolongado. Eu recebi alguns comentários aí de algumas mamães falando, vamos fazer um vídeo mais curto, o vídeo tá muito longo. Tem outras que gostam, mas tem as que não gostam do vídeo muito longo, então eu tô tentando encurtar meus vídeos aí, fazer temas bem enxutos aí para ficar menores os vídeos para vocês. Mas aí vocês que mandam. Se vocês quiserem longo, se vocês quiserem curto, mais curto ainda, vocês me mandam aí, me dão um parecer. Gente, não deixe de curtir o vídeo quem gostou, de se inscrever no canal quem não está inscrito e de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!